Então, vamos fazer uma revisão bem simples aqui sobre lógica digital, tá, pessoal? Só relembrar alguns conceitos, relembrar ali as questões das portas lógicas, das tabelas verdades, né? Só para dar um refresh e daí depois vocês executam ali a atividade, tá? No final eu explico bonitinho a atividade, tá? Por enquanto, o que eu expliquei ali era só o modelo. Então, vamos fazer aqui uma revisão simples, um remember aí da lógica digital, beleza? Então, começando aqui por um ponto muito importante que pode parecer bastante óbvio, mas é extremamente importante para a lógica digital, é que a gente só tem apenas dois níveis, né? Quando a gente está trabalhando em lógica digital, ou é 0 ou é 1. Então, a gente sempre, obrigatoriamente, vai trabalhar com valores binários, tá? Eu falo isso porque, né? Quando a gente estiver trabalhando lá no VHDL, a gente vai ver outros formatos, né? A gente vai ver o TreeState, vai ver o null, então a gente vai acabar fugindo um pouquinho dessa característica de ter apenas o binário dentro do nosso sistema, mas inicialmente vamos reforçar que a base é trabalhar apenas com valores binários, apenas com dois números, tá? TreeState fica para lá para frente, quando a gente necessitar dele, no caso. Beleza? Então, por enquanto, vamos considerar aqui apenas os dois estados, tá? Nível lógico baixo equivale a 0 volts, nível lógico alto equivale a 1 volt, né? Então, a princípio, a gente sempre tem a consideração de que 0 é desligado e 1 é ligado, né? Obviamente que a gente pode trabalhar com sistemas invertidos, né? Mas, por padrão, consideramos 0, nível lógico baixo, desligado, 1, nível lógico alto, ligado, beleza? E daí lá para trabalhar na álgebra de Boole, né, para a gente poder trabalhar com as tabelas verdades e tudo mais, a gente lembra que a gente pode definir a variável como uma letra qualquer, e essa letra vai representar um binário para a gente, tá? Então, cada letra representa um estado lógico, ou melhor dizendo, né, um possível valor lógico diferente. Então, A representa uma entrada, B representa uma segunda entrada, C representa uma possível terceira entrada, S vai representar uma possível saída, onde A, B, C e S vão poder assumir ou nível lógico alto ou nível lógico baixo apenas. Ok? Aqui, relembrando as nossas tabelas verdades, né? Então, a tabela verdade, ela nada mais é do que uma representação que tem todas as possíveis combinações dessas nossas variáveis, né? Então, se eu quero combinar A, B, C e S, sendo A, B e C entradas e S uma saída, eu vou gerar uma tabela onde eu vou considerar todas as entradas e o que cada entrada diferente vai me gerar de saída, ok? No caso, como a gente está trabalhando aqui dentro com valores binários, né, a gente sempre vai ter como quantidade de resultados finais 2 elevado à quantidade de entradas, beleza? Então, se eu tenho apenas uma entrada, 2 elevado a 1, eu tenho duas possíveis saídas. Tenho duas entradas, 2 elevado a 2, eu tenho 4 possíveis saídas. Se eu tenho 3 valores de entrada, 2 elevado a 3, eu tenho 8 possíveis valores de saída. 8 possíveis valores de saída em relação às combinações de entrada, né? Não que eu posso ter de 0 a 8 na minha saída. Eu só posso ter de 0 a 1 na minha saída, mas eu tenho 8 possíveis combinações diferentes das entradas para gerar saídas 0 ou saídas 1, ok? Então, a ideia é a quantidade de combinações, né? Cada combinação eu posso considerar como sendo uma saída, né? Se eu tenho lá na entrada 0, 0, 0, isso vai me gerar uma possível saída. 0, 0, 1, outra possível saída. 0, 1, 0, outra possível saída, sendo que essas saídas têm que ter ou nível lógico alto ou nível lógico baixo, né? E a partir dessa tabela verdade aqui, ou a partir das combinações de estados, que eu consigo definir
qual que é a minha expressão booleana, qual que é a minha expressão lógica para aquele circuito, para aquela equação, para aquela atividade que eu estou trabalhando, que eu estou executando, que eu estou analisando, ok? Então, essa tabela aqui, ela pode ser o primeiro princípio por onde a gente começa a analisar o nosso sistema digital e analisar qual que é a relação entre entradas e saídas, beleza? Daí tem toda a questão de redução, né, que eu posso reduzir por mapa de Carnot, eu posso reduzir por álgebra booleana, eu posso reduzir no olho, né, que normalmente dá errado, mas eu tenho essa possibilidade, né? Mas a ideia é que, na maioria dos casos, eu vou primeiro montar a tabela para tentar descobrir o que eu tenho de intersecção, o que eu tenho de funcionamento, para depois disso ir reduzindo e fazer o circuito mais otimizado possível, né? Eu posso pegar e montar um circuito que executa a minha tabela, mas não necessariamente ele vai ser o melhor circuito mais otimizado. A ideia é que, além de a gente conseguir resolver a equação, conseguir resolver o circuito, a gente também tem que deixar com que ele seja o mais otimizado possível, para que, obviamente, o nosso projeto ele seja minimamente viável, né? Se eu faço um projeto lá com 450 mil portas lógicas, sendo que eu poderia otimizar isso para 3, o meu projeto de 450 mil portas lógicas é inviável, o meu projeto de 3 portas lógicas é totalmente viável. Então, não basta eu conseguir resolver o problema, eu tenho que sempre tentar resolver esse problema da melhor forma possível, da forma mais viável possível, tá? Isso, obviamente, afeta o nosso cliente, afeta o utilizador, afeta o produto. Então, quanto mais otimização, quanto mais eu me preocupar com o desenvolvimento, quanto mais eu me preocupar em fazer com que aquele produto, com que aquele sistema, com que aquilo que eu estou desenvolvendo seja bem feito, eu vou fazer um produto melhor, beleza? Aí eu tenho N vantagens de fazer um produto mais otimizado, né? Custo, tamanho dele, eficiência energética, parte de manutenção. Um produto mais otimizado é mais fácil de se dar manutenção, tem menos componente. Então, tem N vantagens em eu gastar um pouco mais de tempo projetando e pensando naquele sistema do que eu simplesmente fazer ele funcionar e tocar para frente, ok? Aí aqui então, relembrando as nossas portas lógicas, né? A primeira, mais simples, é a nossa porta inversora, que é a porta NOT, né? Onde o próprio nome sugere, ela tem a capacidade ou a funcionalidade de inverter valores, né? Então, um valor que entra zerado, ou seja, entra com um nível lógico baixo, vai sair como nível lógico alto, o valor que entra como nível lógico alto vai sair como nível lógico baixo. Então, ela sempre vai gerar a inversão do meu valor de entrada. Então, eu posso representar essa porta de duas formas, né? Então, eu posso representar ela com o triângulo e a bolinha na saída, ou eu posso representar ela com o triângulo e a bolinha na entrada, né? Lembrando que essa bolinha aqui, que no caso, a princípio, significa a negação, né? Quando eu trabalho apenas com o triângulo, eu estou trabalhando com um buffer, né? Tanto que a ideia do buffer e desse triângulo aqui vem lá da eletrônica analógica do amplificador operacional, onde normalmente os buffers são feitos com amplificadores operacionais e muitos elementos acabam sendo feitos com amplificadores operacionais. Então, quando vocês chegarem lá em Analógica 3, vocês vão ver o símbolo de um amplificador operacional e vocês vão relembrar, falar, nossa, o símbolo é igual. Exatamente, porque o buffer é um amplificador operacional. A porta NOT, ela nada mais é do que um amplificador operacional no formato inversor. Por isso que ela tem essa representação em específico, ok? Então, eu tenho aqui a minha função booleana, né? Então, no caso aqui, eu estou representando que o A é minha entrada, o S é minha saída. Então, a função booleana é S igual a A barrado, ou seja, A negado, tá? Então, toda vez que a gente coloca a barra sobre a nossa variável, a gente está falando que aquela variável ela está sendo negada.
Então, a minha saída é igual à minha entrada negada. E aqui, a nossa tabela verdade, né? Então, no caso, entra 0, sai 1, entra 1, sai 0. Nada demais, nada muito absurdo. No caso, uma porta inversora, também um outro ponto, né? Que a porta inversora só tem uma entrada. Né? Eu não tenho a porta inversora com 2, 3, 4 entradas. A porta inversora ela tem única, exclusivamente, uma entrada. Aí a gente também tem a nossa porta E, né? Ela que executa, no caso, a operação E, a operação AND, né? Que no caso é uma multiplicação. Então a gente pode considerar que toda vez que a gente estiver fazendo a operação E, a gente está, na verdade, fazendo uma operação de multiplicação. Né? Então, no caso, a minha saída ela só vai ser nível lógico alto quando todas as entradas forem igual a 1. Qualquer outro caso, a minha saída é 0. Beleza? Então, aqui é a nossa representação da porta E, né? E no formato booleano, eu posso representar ela como A vezes B, como A e B, né? Eu posso utilizar aqui o E propriamente dito. E a gente tem essa operação lá em linguagem de programação mesmo, a gente normalmente utiliza os dois E's comerciais aqui para a gente relacionar uma coisa com a outra, né? Querendo ou não, o nosso software, o nosso hardware, eles estão correlacionados, né? Então, a mesma ideia da operação E lá da programação acontece aqui na nossa porta lógica E, beleza? Vejam que, no caso, eu tenho agora duas entradas, que é a quantidade mínima de entradas que eu vou ter quando eu estou trabalhando com a porta lógica E. Eu posso ter duas, posso ter três, posso ter 4, 5, 200 entradas, né? O comum é a gente ter até umas 4 entradas nas portas, né? Eu não vou trabalhar com uma porta E de 200 entradas, não faz muito sentido, né? Mas, moto passando. Mas eu posso ter, teoricamente, infinitas entradas, no mínimo 2. Eu não posso ter uma porta E com uma entrada só, não faz sentido nenhum. Ela tem que ter pelo menos 2 valores de entrada, ok? Daí a minha tabela, no caso, eu tenho 0 na saída para qualquer caso que não seja todas as entradas em nível lógico alto. Então, quando todas as entradas estão em nível lógico alto, saída está em nível lógico alto. Demais casos, nível lógico baixo. Como se fosse uma multiplicação mesmo, né? Vou multiplicar 1 com 0, dá 0. Então, essa é a ideia da porta E, justamente por isso que ela tem essa forma booleana ali de multiplicação. A gente também tem a porta OR, né, que é a nossa porta OR, né? Ela tem a funcionalidade de ou basicamente a gente pode considerar que ela é uma adição. Então eu estou somando os dois valores de entrada, tá? Sem carry no caso. Então eu não tenho o carry nessa soma, né? Senão vocês podem pensar, pô, mas eu tenho 3 entradas, 1 mais 1 dá 2, então lá na minha saída é 0. Não, não é uma soma propriamente dita, né? Ela funciona com a ideia de soma, né? Quando a gente está ali com duas entradas, mas ela não é uma soma propriamente dita das entradas, é uma representação de soma sem carry, ok? E aqui, no caso, ela funciona justamente ao contrário da porta E. Aqui, a saída ela só vai ser 0 quando todas as entradas estiverem em 0, e para qualquer outro caso, a minha saída vai ser 1. Então, todas as entradas em 0, saída é 0, para os demais casos, a minha saída é 1. Então, tenho o nosso formato aqui de porta OR, né? Aqui também ela vai ter pelo menos 2 entradas, podendo, teoricamente, ter infinitas entradas, né? Mas, a princípio, não é muito viável trabalhar com uma porta com 200 entradas, né? Então, eu normalmente vou ter uma quantidade um pouco menor. Na função booleana, eu posso usar o símbolo de soma, né? Por ela representar uma soma. Posso usar o ou, e aqui, em linguagem, lá é o nosso barra padrão, beleza? Nossa tabela aqui, eu só tenho nível lógico baixo quando todas as entradas estão em 0. Para qualquer outro caso, meu nível lógico é alto, né? Então é como se eu estivesse aqui executando uma soma e
quando eu tenho um valor diferente de zero, a minha saída vai para nível lógico alto. Beleza? Aí a gente também vai ter a porta não E, né? Que é a porta NAND, que no nosso caso é o E invertido. Então ela trabalha sempre como a negação da porta E. Então posso pensar nela como o inverso da porta E. No caso, a gente vê aqui que a representação dela é uma porta E com a bolinha na saída, justamente indicando que eu estou tendo a operação E normal e depois disso eu estou invertendo toda a operação. Então a lógica aqui, ela fica inversa à lógica da E normal, né? Para E normal, para que a saída seja nível lógico alto, todas as entradas têm que ser nível lógico alto. Todos os demais casos é zero. Aqui não. A saída vai ser zero quando todas as entradas estiverem em nível lógico alto. Para os demais casos, ela vai ser nível lógico alto. Ok? Saída em nível lógico baixo, apenas quando todas as entradas estão em alto. Demais casos, tudo zerado. Aqui a nossa função booleana, né, continua sendo basicamente a mesma, que é a de multiplicação e o E, porém a gente faz a utilização aqui da barra sobre as minhas 2, 3 ou N entradas e também da operação, tá? Lembrem lá que é diferente nesse caso aqui de eu colocar a bolinha aqui na saída ou eu colocar a bolinha só na entrada do A. São coisas diferentes, tá? Então, se eu colocasse ou se eu puxasse essa bolinha aqui só para a entrada do A, eu estou negando o A e daí jogando ele na operação AND com o B normal. Então, a barra estaria apenas sobre o A, não estaria sobre B e não estaria sobre a operação lógica. Então, quando vocês verem a barra sobre as 2, 3 variáveis e sobre a operação, aí sim vocês podem considerar que ela é uma operação que está sendo negada a posteriori, ou seja, na saída. Beleza? Então, lembrem que tem esses cuidados aí a se tomarem nas funções booleanas, no equacionamento booleano, para que vocês não confundam o que está sendo feito ali dentro. Beleza? A gente também tem uma outra porta que é a porta não ou, né, que é a nossa porta NOR, né, que tem a mesma ideia da AND, é a negação da ou. Então ela sempre trabalha invertido em relação à porta ou. Então ela também tem o formato da porta ou normal, porém com a bolinha na saída. A função booleana, a equação booleana é a mesma coisa, né? Eu tenho a barra sobre as entradas e sobre a operação. Aqui a operação continua sendo a mesma, né? Eu posso usar o mais ou eu posso usar o ou. E aqui a ideia da tabela justamente é a tabela ou invertida, tabela ou negada. Então vou ter 1 na saída quando todas as entradas estiverem em nível lógico baixo e para os demais casos eu tenho a saída em nível lógico baixo, ok? Então é a mesma ideia da tabela ou, só que ela invertida, ok? E a gente também tem aqui as outras duas portas, né? Que é a NOR, a SHOR e a XOR, né? Que é a SHOR negada. A SHOR aqui eu vou ter a comparação entre valores, né? Então a ideia da nossa SHOR é que ela tem a capacidade, entre aspas, de comparar dois valores de entrada e quando eles forem diferentes, a minha saída será 1, né? A saída ela vai ser 0 quando os valores de entrada forem iguais. Então aqui, o que eu tenho? Eu tenho esse novo formato de operação, ou esse novo formato de simbologia, né? Ela é parecida com o formato da porta ou, mas ela tem esta barra na frente aqui. Então ela não usa a bolinha de negação porque ela não é uma porta negada, né? Ela tem outra forma de trabalho, ok? Então esse é o símbolo da SHOR. A gente pode trabalhar com a equação booleana aqui de duas formas, né? Que é A negado e B ou A
e B negado. Beleza? Então, essa aqui seria a equação. Meu ouvido. Essa aqui seria a equação. Só um pouquinho, pessoal. Desculpe. Então, essa aqui seria a equação aberta dela, digamos assim, né? A equação completa dela, né? Que eu tenho a soma, a multiplicação e a negação. Ou eu posso representar ela no formato mais simplificado, que é esse mais com o círculo em volta dele, né? Essa aqui que é a operação Shor propriamente dita. Então, eu uso essa simbologia aqui para indicar a operação Shor. Então, eu posso fazer das duas formas, trabalhar com ela dessa forma, indicar o Shor direto, ou caso eu não tenha uma porta Shor, eu posso fazer a porta Shor a partir de duas portas E, duas portas inversoras e uma porta OU. Então, eu consigo montar a equação do Shor aqui, caso eu queira, mas, obviamente, mais otimizado é usar uma porta Shor propriamente dita. Então, a tabela verdade aqui, a ideia é que quando os meus valores de entrada forem iguais, minha saída vai ser zerada, e quando meus valores de entrada forem diferentes, a minha saída vai ser nível lógico alto. Então, eu tenho nível lógico baixo para entradas iguais, nível lógico alto para entradas diferentes. Então, 0, 0 dá 0, 1 e 1 dá 0, 0, 1 dá 1, 1 e 0 dá 1. Essa operação Shor aqui, pessoal, ela, para programação em baixo nível, né, quando a gente tiver lá em projeto de sistemas microcontrolados ou sistemas embarcados, onde a gente escova bit, essa operação Shor aqui, ela é extremamente valiosa, extremamente interessante para a gente, né? A gente tem a operação Shor em linguagem C, que é o chapéu. Então, a gente pode fazer Shor bit a bit, se a gente quiser, lá dentro da nossa programação também, tá? Então, eu tenho lá a negação, eu tenho o OU, tenho o E, que muito provavelmente vocês estão bastante acostumados a usar. Talvez o Shor, na linguagem de programação, vocês não estejam tão acostumados a usar, mas a gente tem esse Shor lá dentro também. A gente tem essa operação lógica lá dentro e ela é bem útil, principalmente para baixo nível. Beleza? Então, essa operação lógica aqui ela é bem interessante. Exatamente, Cleiton, ela é um comparador, né? Eu posso falar que ela é um comparador, né? Ela está comparando aqui duas entradas. Comparou esses dois caras, são iguais? 0. Comparou esses dois caras, são iguais? Não. 1. Comparou esses dois caras, são iguais? Não. 1. Então ela é um comparador, né? Uma forma fácil de entender isso. Comparador. É uma operação lógica de comparação já, né? Facilita a nossa vida. Beleza? E, por último, mas não menos importante, a gente tem a XNOR, né? Que é a não ou exclusivo, ou seja, o ou exclusivo negado, né? A Shor negada, essa aqui, aonde justamente eu vou ter a inversão do meu sistema, né? Então aqui no caso, quando as duas são iguais, ela dá 1 na saída, dá nível lógico alto, e quando elas são diferentes, ela dá 0. Então vejam que continua sendo uma comparação, né? Mas aqui eu tenho nível lógico alto para os diferentes, e aqui eu tenho nível lógico alto para os iguais. Então, quando eu quero ter uma resposta positiva na igualdade dos dois valores, eu uso aqui a função Shor negada, né, a XNOR. Aqui, simbologia a mesma da Shor, só que com a negação no final, com a bolinha no final, né? E eu tenho aqui os dois formatos possíveis para trabalhar. Eu posso trabalhar com equacionamento booleano aqui aberto, né? A vezes B ou A vezes B negado, todo ele negado, ou eu posso trabalhar com a simbologia do Shor e a negação do A, do B e da operação. Então, posso trabalhar das duas formas, caso eu queira. Ok? E a nossa tabela verdade aqui, que eu já havia mostrado para vocês.
Beleza, bacana. Então, essa é só uma recapitulação ali das portas lógicas que a gente tem, das operações lógicas, das equações booleanas que a gente acaba tendo ali, né? Então, só para vocês relembrarem esse formato e relembrarem ali as tabelas verdades de cada uma, né? Para ser interessante. Beleza? E aqui também relembrar o conceito, a diferença entre circuito combinatório e circuito sequencial, né? Quando a gente está falando de um circuito combinatório, né, o valor na saída ali, independente do tempo que eu esteja olhando, vai depender única e exclusivamente da combinação dos valores de entrada naquele instante que eu estou observando. Não depende de outros estados, não depende de estados anteriores, eles não interferem. Então, o circuito combinatório, ele depende única e exclusivamente das entradas. Tem alteração nas entradas, tenho alteração na saída, beleza? Que foi basicamente isso que vocês estudaram lá em eletrônica digital 1, circuitos combinatórios. A princípio, todos os circuitos que vocês trabalharam lá eram combinatórios, né? Eles dependiam única e exclusivamente da entrada. Já os circuitos sequenciais, eles não dependem apenas dos valores de entrada. Eles dependem da sequência de entradas. Eles dependem dos estados anteriores. E é nisso que a gente vai focar a princípio aqui em digital 2, circuitos sequenciais. Por isso que a gente vai trabalhar com elementos de memória, porque os elementos de memória são elementos sequenciais. Além de depender da entrada, depende do nível que está armazenado, depende do valor de entrada anterior. E por isso também que a gente vai trabalhar com máquinas de estados, né? Para que a gente consiga montar circuitos combinacionais de forma mais precisa e mais correta. Como está passando moto hoje. Ok? Então a gente tem essas duas formas de trabalhar. A gente pode trabalhar circuitos combinacionais, pode trabalhar circuitos sequenciais. Ah, prezado, eu consigo resolver todos os problemas só com combinacional? Eu consigo resolver todos os problemas só com sequencial? Talvez, né? Não vou falar que não, porque sempre tem uma forma, né? A maioria dos casos, para grande maioria de problemas, até dá para você usar circuitos combinatórios e circuitos sequenciais e ter o mesmo resultado, né? De resposta, mas a tua otimização, o teu circuito, o teu sistema em si vai ser bastante diferente. Então, se a gente não analisar única e exclusivamente o resultado, mas sim analisar o processo, vão existir momentos onde o combinacional é muito mais indicado e, entre aspas, muito mais correto de ser utilizado, e vão existir momentos onde o sequencial ele é muito mais indicado e muito mais correto de ser utilizado. O correto que eu falo entre aspas, né? Porque se você está resolvendo o problema, você conseguiu o resultado esperado. A gente não pode olhar única e exclusivamente para o resultado. A gente tem que analisar todo o processo, né? Ah, eu quero fazer o LED piscar. Ok, esse é o teu resultado. Você não pode simplesmente, vou fazer aqui N gambiarra, fiz o LED piscar, beleza, bacana, tá tudo certo. A gente não pode olhar única e exclusivamente para esse resultado. A gente sempre tem que olhar para o todo, né, com uma visão mais pragmática das coisas para entender se aquilo está correto ou se aquilo não está correto, né. Funcionou, tá em casa, não é uma frase tão aceitável que a gente deveria usar. Beleza? Por mais que a gente use e brinque, né, com funcional tá em casa, mas tem que sempre tentar analisar o processo. Beleza? Então, combinatórios e sequenciais, a gente vai focar nos sequenciais, porque os combinatórios, a princípio, vocês já conhecem. Beleza? E dentro dos sequenciais, né, que a gente vai estudar mais para frente, a gente vai ver que dentro lá dos sequenciais a gente tem dois formatos, né? Os assíncronos e os síncronos. Aqui eu trouxe dois exemplos de sistemas sequenciais de memória. O LET seria um tipo assíncrono e o flip-flop seria um tipo síncrono, né? Qual que é a diferença entre assíncrono e síncrono?
O assíncrono, ele não vai ter um clock, ele não vai ter um momento específico para ter a sua atualização na saída. Qualquer alteração na entrada a qualquer momento me gera uma alteração na saída. Os sistemas síncronos não funcionam dessa forma. Eles precisam de um clock, eles precisam de um sinal, que é um sinal base para indicação do momento das atualizações. Então, eu posso ficar mudando a minha entrada em vários momentos e não necessariamente atualizar a minha saída. Minha saída ela vai ser atualizada periodicamente no momento correto para aquela entrada que está naquele instante. Se eu fizer alterações anteriores ou posteriores daquele momento de atualização, isso não interfere a minha saída. Então, essa é a diferença de sistema assíncrono de sistema síncrono, né? Muitos sistemas precisam ser síncronos, né? Justamente para que eu tenha capacidade de conversação, capacidade de gerenciamento do sistema em si. Um exemplo bem besta, mas que pode talvez ajudar vocês e pensar nisso, é justamente o computador. Vocês podem estar olhando agora e falando, putz, clock, mas o meu computador tem clock. Tem alguma coisa a ver? Tem. Ali dentro a gente tem vários sistemas síncronos, né, com velocidades de resposta diferentes, onde justamente a gente precisa desse clock, precisa dessa base síncrona para fazer com que todos os dispositivos, todos os elementos que estão ali dentro, funcionem da forma correta. Se os meus sistemas fossem assíncronos ali, eu ia perder muita informação e o sistema ele não ia funcionar corretamente. Justamente por quê? Porque eu tenho elementos que têm velocidades diferentes, que têm tempos diferentes para funcionar. Então, quando eu preciso ter uma sincronização, eu preciso fazer com que todo um sistema funcione corretamente, mesmo tendo velocidades de resposta diferentes, eu preciso trabalhar com sistemas síncronos. Quando eu não tenho essa necessidade, meu sistema é menor e eu quero ter atualizações constantes na saída, aí sim eu vou para sistemas assíncronos para trabalhar, ok? Obviamente isso a gente destrincha melhor quando a gente estiver falando de LET, quando a gente estiver falando de flip-flop, é mais para que vocês tenham essa visão geral e relembrem esses conceitos de computacional, sequencial, síncrono e assíncrono. Beleza? Até aí, pessoas. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Tranquilepa, mais obedos? Dominado? Não? Sim? Talvez? Quem sabe? Só alegria, felicidade, contentamento? Relembrado com sucesso. Aí sim, aí é bonito. Então, beleza. Então, agora a gente vai relembrar mais coisas. Só que a gente vai relembrar no formato mão na massa. Deixa eu abrir aqui para vocês. Cadê? Espera lá. Deixa eu achar. Tá aqui. Agora sim. Agora vamos relembrar ainda mais. Vamos relembrar fazendo agora, pessoas. Esta atividade aqui está lá no portal de vocês, ok? Então, esta atividade, este arquivo, está lá dentro do portal com o nome L01-revisão, ok? Então, esse arquivo está lá no portal de vocês e essa atividade aqui que vocês devem fazer, beleza? A ideia é que vocês se juntem em duplas para fazer esta atividade, tá? Ela vai valer aqui um querer na nota de vocês. E a ideia é que vocês entreguem ainda hoje, beleza? Que não é uma atividade comprida, complexa, é para ser uma atividade simplinha, beleza? O que vocês têm que fazer e executar? Tem um problema ali embaixo, eu já mostro o problema para vocês. A ideia é que vocês façam a tabela verdade daquele problema. Então vai ser um problema que tem 3 entradas e 3 saídas, ok? E vocês têm que montar a tabela verdade para esse sistema, tá? Para essa equação. Aí, a partir da tabela verdade, vocês montam a equação lógica desse sistema.
A partir da equação lógica, vocês montam um esquemático, tá? Com as portas lógicas, né? Definindo o que vocês têm. E vocês fazem a montagem desse sistema. Então, vocês pegam o CI lá e montam tudo. Ok? Então, a ideia é fazer todo o processo, né? Fazer a análise da tabela, achar a equação lógica, achar o esquemático e montar esse circuito esquemático. Beleza? A ideia aqui da atividade é uma atividade de controle de semáforo. Beleza? Então, a ideia é que a gente tem ali 3 semáforos numa rua e isso é um problema, um rotineiro aí da nossa vida, né? Querendo ou não, muitos sistemas são integrados e tudo mais, a gente tem uma tecnologia, obviamente, mais parrudinha, mas a gente consegue fazer isso também com sistemas sequenciais ou combinacionais. Não tem o CI. Não tem problema, Clayton. Ha! Vocês vão fazer a montagem do mesmo jeito. Eu já mostro para vocês. Eu sou muito esperto, cara. Vocês não fazem ideia. Estou muito ligeiro aqui já. Não se preocupe, a falta de CIs físicos não será um problema. Eu já mostro ali para vocês como que vocês vão fazer essa montagem. Tá bom? Então, a nossa atividade aqui é a ideia de fazer aqui o controle de semáforos. Beleza? Então, a gente tem aqui 3 ruas, rua A, rua B e rua C. Essas que vão ser, obviamente, as nossas entradas, tá? Então, a figura 1 aqui, ela mostra o encontro das 3 ruas, A, B e C, e nesse cruzamento pretende se instalar um conjunto de semáforos que atende às seguintes funções. Beleza? Então, quando o semáforo 1 abrir na rua A, automaticamente o 2 e o 3 devem fechar para possibilitar o motorista ambas as conversões. Então, tem um carro na A aqui, o sinal da A vai abrir, o do B e do C vai fechar. Analogamente, quando o semáforo 2 abrir, o 3 e o 1 devem fechar e o 3, quando abrir, deve fechar o 1 e o 2. Beleza? Pode ser, Gustavo. Eu ia mostrar um outro softwarezinho ali para vocês, mas pode ser também. Se tiver o Tinkercad e quiser usar, à vontade. Ok? Então, aqui é a primeira regra do nosso sistema. Primeiro funcionamento do nosso sistema. Aí temos outras regras aqui, que são as regras de prioridade. Que é o quê? O motorista da rua A tem prioridade em relação ao motorista da rua B. O motorista da rua B tem prioridade em relação da C e o da C tem em relação da A. Ok? Então a gente tem essas regras aqui para abertura e fechamento dos semáforos e a gente tem essas regras aqui de priorização. Beleza? Quando houver carro nas 3 ruas, deve-se abrir o sinal da rua A. Quando não houver nenhum carro nas ruas, deve-se abrir o sinal da rua A. Então, aqui estão as nossas prioridades para a gente trabalhar. Beleza? Então, são 5 ali. 3, uma em relação à outra, e as outras em relação a tudo aberto e tudo fechado. Tá? Procura-se dupla, chamar em blocos. Boa, Cleiton. Aqui são as características lógicas, beleza? Então, considerem que a gente tem sensores ali nas ruas para identificar se tem carro ou não. Então, a presença de veículo é representada por nível lógico alto e a ausência de veículo é representada por nível lógico baixo. Então, se na rua A tem veículo, na B não tem e na C tem, eu vou ter lá na entrada 1, 0, 1. Beleza? Então, a ideia é ter carro nível lógico alto, não ter carro nível lógico baixo. As saídas também são ativas em nível lógico alto e baixo, né? Quando tiver nível lógico alto, quer dizer que o sinaleiro está verde, ou seja, eu ativei o sinaleiro, quer dizer que eu deixei com que o carro passe, beleza? E quando a luz for vermelha, nível lógico baixo. Na verdade, tem 19 contando comigo. Então, tem 18 pessoas aí. Tem exatamente o número certo. Se realmente tivesse, por exemplo, 20, aí alguém ia ter que fazer dupla comigo. Ó, que chato. Mas tudo bem. Sacanagem.
Brincadeira, tá? A princípio tem o número certo aí. E aqui, ó, podem ignorar o sinal amarelo, beleza? Então, considerem 1 para verde, 0 para vermelho e desconsiderem o valor amarelo. Alguém saiu, deixa eu fazer com você, nunca dividi nada. Droga, por que eu dei essa ideia, né? Tá bom, vamos pensar, Camille, talvez. Como você foi a primeira a pedir, né? Vou ter que aceitar. Beleza? Então, desconsiderem o amarelo e usem alto para verde e baixo para vermelho, tá? E, por fim, aqui, construir a tabela verdade, determinar a equação booleana através do método que vocês escolherem, né? Pode ser por redução, pode ser por mapa de Carnot, pode ser por Kinney-McCluskey, sei lá, o que vocês bem entenderem fazer. Sintam-se à vontade. E montar o circuito na mesa digital para verificar os dados, né? E vocês perguntam, meu Deus, mesa digital, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu já coloco isso lá no portal. Eu não subi ainda. Mas existe aqui um carinha muito bacana, que é um simulador de mesa digital. Eu acho que talvez ano passado, como a gente estava no longe, vocês não usaram, né, a mesa digital, mas daria para usar. Então tem esse carinha aqui, ó. Eu vou disponibilizar para vocês lá pelo portal. Então, o que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que uma mesa digital, né? É uma protoboard, onde eu tenho aqui VCC e GND, entradas e saídas. Então, posso vir aqui, pegar um circuito básico, por exemplo, porta ENT, vou ter o CI, puxar ele aqui para minha protoboard. Vou escolher aqui um cabinho vermelho. Só não reparem que eu, como artista gráfico, não sou muito bom, tá? Vou fazer aqui as ligações de tensão, né? Então, alimentar com GND, alimentar com VCC. Beleza? Então, VCC vermelho, GND preto. E vou aqui colocar as minhas entradas em verde. Então, vou ligar aqui uma entrada nessa chave, ligar essa entrada nesta outra chave e vou ligar aqui a minha saída. Então, saída em azul. Então, vou ligar a saída num LED aqui. Beleza? Então, alimentei. Opa, só fiz um errinho aqui. Deixa eu apagar esse fio preto que eu coloquei no lugar errado. Aqui, ó. Então, faço a ligação aqui das alimentações, faço a ligação das entradas nesses switches e da saída. E ligo aqui minha mesa. Então, por ser uma porta E, ó, as duas estão em nível lógico baixo, não acendeu o LED. Uma em alto, outra embaixo não acendeu. Uma em alto, outra embaixo não acendeu. Se eu deixar as duas em alto, ela acende. Então, isso aqui é uma simulação de uma mesa digital, né? Que seria, digamos assim, mais próximo de realmente vocês executarem uma montagem, porque vocês realmente têm que passar fio e tudo mais, né? Então, é um pouco diferente de um simulador, né? Por exemplo, um Proteus, um Falstad, onde vocês só vão desenhar um esquemático e a partir do esquemático vocês vão simular. Aqui é uma simulação um pouco mais próxima de uma montagem real. Então, se vocês puderem usar esse carinha aqui, eu acho que é bem interessante, porque por mais que vocês não tenham a prática de fazer a montagem física, vocês têm algo aqui muito próximo da simulação de uma montagem física. Beleza? Então, já disponibilizo esse EASY ali no portal para que vocês possam utilizá-lo. Obviamente, se vocês tiverem, por exemplo, lá um Fritzing, que também tem esse formato parecido e quiserem montar por lá, também dá para montar, tá? Só que o Fritzing, acho que não tem uma simulação tão interessante quanto esse carinha tem, tá? Óbvio, não é um puta de um software incrível, mas eu acho que para gente brincar aqui inicialmente funciona bem. Beleza? Então, essa aqui é a ideia do bagulho. Fritzing só desenho. Ah, então perfeito. É que, cara, faz muito tempo que eu não uso Fritzing. E tinha uma época que os caras falaram que iam desenvolver a parte de simulação. Então, se até hoje não tem, é que eu realmente não estou por dentro da utilização dele. Então, acho que é melhor usar
usou ano passado? Então, eu acho que é mais interessante usar esse aqui, cara. Justamente porque vocês conseguem simular. Então, vocês montam isso aí, montam as ligações e simula para ver se está funcionando ou não. Né? Eu acho que é mais interessante. Beleza? Tranquilo? Então, já subo esse maluco aqui para vocês. Beleza? Então, aqui, pessoas, vocês entenderam qual é a atividade? Perguntas sobre a atividade? Tranquilo aqui? Não tranquilo? Essa atividade ela está aqui, ó, dentro da primeira aula. L01, semáforo, essa aqui é a atividade. E a entrega está aqui, ó, entrega L01. Beleza? Então, vocês entram aqui e anexam o ponto PDF que eu estou pedindo para vocês. E boa. Tá? Daí usem o modelo que está aqui nos documentos gerais, que é esse modelo aqui de entrega de atividade. Okidoki. Ops. Espera lá. Que é, cadê? Que é esse modelo aqui, ó. Então usem este modelinho aqui, por favor, para a entrega da atividade. Beleza? Dúvidas, perguntas, questionamentos, pessoas? Sobre a atividade aqui em si? Só um da dupla entrega sim, Camila, por favor. Não precisa os dois entregarem. Beleza? Então, beleza. Então, fechou.